Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Meu nome é Luciana Batista, esse é meu canal aqui no YouTube para correção de questões de concursos variados. E através dessa correção de questões, nós vamos relembrando temas importantes, temas recorrentes nas provas, né? Tanto da magistratura, Ministério Público, OAB, etc. Hoje nós vamos nos dedicar à correção de uma questão que caiu no último concurso da magistratura do Estado de Minas Gerais. Um edital aí de 2013, a prova transcorreu durante o ano de 2014, uma questão bem recente e de um tema sempre cobrado nas provas, que é o tema da prescrição tributária. Afinal, qual é o prazo que o fisco tem para exigir, para cobrar o crédito tributário e, sobretudo, que é o que mais gera dúvida nos alunos, quando é que este prazo se inicia, quando é que este prazo começa. Tá? Então, eu vou agora passar para vocês a questão, né? O enunciado da questão, para vocês terem uma visão, e depois nós vamos falar um pouco sobre esse tema do crédito tributário, da prescrição, e depois vamos resolver aí as assertivas, tá? Verificando se está correta ou se as assertivas estão corretas ou erradas. Vamos lá. Então, Magistratura Estadual, Minas Gerais. O artigo 174 do Código Tributário, que é o artigo sobre prescrição, estabelece que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Grifa isso para mim. Contados da data da sua constituição definitiva. A expressão constituição definitiva do crédito tributário não é de fácil interpretação. Então, nós vamos ver daqui a pouco as assertivas justamente sobre como deve ser interpretada essa locução, constituição definitiva do crédito tributário, porque isso é fundamental, porque é a partir daí que deve-se contar o prazo de 5 anos para que o fisco possa cobrar, possa exigir o crédito tributário. Então, vem comigo, vamos fazer uma breve explanação aqui sobre a questão da prescrição e do crédito tributário. Vamos lá. Quando a gente fala em prescrição, a prescrição está regulada no Código Tributário Nacional, no artigo, como o enunciado da questão falou com vocês, no artigo 174 do Código Tributário Nacional. É um prazo de 5 anos e este tema da prescrição, interessante isso aqui, pela Constituição Federal, ele foi reservado à lei complementar pelo artigo 146, inciso 3. Então, é um tema, artigo 146, inciso 3, um tema sob reserva de lei complementar. Então, cada ente da federação, quando vai cobrar, arrecadar os seus tributos, deve observar o prazo prescricional de 5 anos, previsto no Código Tributário, que atua como lei complementar de norma geral, obrigatória para todos os entes da federação. Esta interpretação adequada do texto constitucional está expressa na súmula vinculante número 8. Súmula vinculante, evidentemente, Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante número 8, ok? Bacana. Muito bem, então matéria sobre reserva de lei complementar, disciplinada então no Código Tributário, no artigo 174, que nos diz que o prazo é de 5 anos. Agora é que vem a questão. Contados esses 5 anos da constituição definitiva do crédito tributário. Agora, quando é que o crédito tributário tem sua constituição? Quando é que ele é constituído? E quando é que ele é constituído de forma definitiva? Mas, aliás, Luciano, o que é crédito tributário? Vamos lá? Vamos relembrar? Então, vem comigo. Quando a gente fala em crédito tributário, nós estamos aqui nos referindo ao objeto da chamada obrigação principal. Então, vamos lá, vamos anotar esse conceito. Quando a gente fala em crédito tributário, o conceito de crédito tributário está no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Artigo 142 do CTN. O crédito... Vem cá, deixa eu voltar aqui, porque o 142 eu vou falar daqui a pouco, que é a questão do lançamento. Então, me corrijam aqui, artigo 139, agora sim, 139 do CTN.
O Código nos diz que o crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta. Quando a gente fala em obrigação principal, é aquela obrigação, quem se lembra? Aquela obrigação de entrega de dinheiro aos cofres públicos, tá? Obrigação tributária, vamos lá, tributária principal. É aquela obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos, a título de tributo ou de penalidade pecuniária. Isso está no artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Então, nós falamos que a obrigação principal tem por objeto um dar, um entregar dinheiro aos cofres públicos. Muito bem. Então, o crédito, ele é justamente o objeto dessa relação jurídica que se forma entre credor, sujeito ativo, e devedor, sujeito passivo, com a ocorrência do fato gerador. Tendo por objeto, se eu estou falando de obrigação principal, raciocina comigo, tem por objeto a entrega de dinheiro aos cofres públicos. Então, quando a gente fala em crédito, nós estamos falando de uma obrigação que é pecuniária, ok? Muito bem. Quando é que nasce a obrigação tributária? Está no artigo 113 do Código, artigo 113. A obrigação nasce com o fato gerador. Então, vamos imaginar, eu sou a proprietária de um bem imóvel na zona urbana do município, no primeiro dia do ano, de acordo com a lei prevista lá no meu município. Eu pratiquei o fato gerador do IPTU, nasceu então o dever de pagar este imposto ao município. Então, com o fato gerador, com a ocorrência desse fato previsto na lei, nasce a obrigação, a relação entre credor e devedor, tendo por objeto o crédito tributário. Agora, o fisco tem um prazo para cobrar esse crédito. É justamente sobre esse prazo que nós vamos falar agora. Então, vamos lá. Quando a gente fala em crédito tributário, nós estamos aqui falando do objeto da obrigação tributária principal, bacana, e o prazo que o fisco tem é um prazo de prescrição, descrito no artigo, repetindo mesmo, só para a gente se situar, artigo 174 do Código Tributário Nacional. E este prazo de 5 anos começa a partir da constituição definitiva. Mas o que é constituição do crédito tributário e quando é que essa constituição se torna definitiva? Então vamos fazer tipo uma linha do tempo, só para a gente conseguir visualizar os principais passos desde o nascimento do crédito tributário até a sua constituição definitiva, que é o momento onde começa o prazo de prescrição. Então, vamos lá. Ocorre o fato gerador. Vou falar aqui dos grandes passos, ok? Sem entrar em muitos detalhes. Só para a gente visualizar esse caminho do nascimento até a constituição definitiva. Ocorre o fato gerador. Nasce, então, a obrigação tributária principal. Mas o crédito deve ser constituído no sentido de formalizado, registrado, documentado por meio de um ato que nós vamos chamar de lançamento, tá? O lançamento é uma das formas de constituição do crédito tributário. Quando a gente fala em lançamento, na linguagem do Código Tributário, tá? É bom assim, nós sabemos os conceitos literais para a prova de primeira etapa. O lançamento está descrito no artigo 142 do Código Tributário Nacional. Pelo Código, o lançamento é um ato privativo do fisco, que vai identificar o sujeito passivo, vai identificar o montante do tributo, o valor devido. Se ocorrer uma infração, o lançamento já vai impor também penalidade. Então, o lançamento, ele vai formalizar, ele vai documentar o nascimento do crédito tributário. Quando é que este lançamento, atenção agora, ele se torna
o lançamento pela linguagem do código constitui o crédito. Bacana. Quando é que ele se torna definitivo? Para a partir de então começar o prazo de prescrição. Porque o fisco tem um prazo para lançar, mas esse prazo se chama de decadência. De 5 anos também, prazo para lançar. Lançou. Agora um prazo para cobrar. Então, a partir do lançamento definitivo. Quando é que este lançamento se torna definitivo? Anotem para mim. Final do processo tributário administrativo. Final da fase administrativa de discussão. Final da fase administrativa de discussão, ok? Quando não há mais possibilidade de recursos no campo administrativo. O crédito agora pode ser discutido, mas judicialmente. No campo administrativo, ou não houve a interposição de recursos por parte do sujeito passivo ou por parte do próprio fisco, porque o fisco pode recorrer de ofício, realizar o controle de legalidade dos seus atos. Então, ou não houve recursos, ou houve recursos, mas eles já foram julgados. E na visão da Fazenda, o crédito foi mantido. A Fazenda entende que o crédito existe. Então, a partir deste momento, é que há a constituição definitiva. Não há mais a possibilidade de recursos administrativos, ok? Então, a partir deste final do processo administrativo, é que teríamos, então, o início do prazo prescricional de 5 anos. E quais são os passos, digamos, que a Fazenda vai tomar naturalmente, né? Os passos seriam inscrever em dívida ativa, extrair a certidão de dívida ativa, que é o título executivo extrajudicial, e ajuizar a execução fiscal regida pela Lei 6.830. Então, nós teríamos aqui estes 5 anos para que o fisco caminhe para a cobrança do crédito através da Lei 6.830/80, a Lei de Execução Fiscal. Ok? Há situações que podem interromper esse prazo, Luciana? Estas situações estão no artigo 174, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Então, esse prazo pode ser interrompido, pode ser suspenso, exemplo, através de um parcelamento. Então, nós temos causas que podem suspender esse prazo ou que podem interromper esse prazo, de acordo com o artigo 174, parágrafo único, temos ali as causas de interrupção. Mas eu estou falando com vocês para dar uma visão geral, digamos, desde o nascimento até a execução. Quais são os grandes passos? Ocorre o fato gerador, nasce a obrigação, tendo por objeto o crédito, ele vai ser formalizado por um ato, se for do fisco, nós vamos chamar de lançamento. O sujeito passivo também pode fazer uma confissão, uma declaração, e assim ele formaliza também o crédito. Se não há recursos ou os recursos já foram julgados, este lançamento se torna definitivo e a partir de então começa o prazo de 5 anos para a cobrança do crédito tributário. Se o fisco não atuar, não houver nenhuma suspensão ou interrupção desse prazo e ele não cobrar nesse prazo, ele vai perder o crédito tributário. Artigo 156 do Código Tributário Nacional, a prescrição é uma causa de extinção do crédito. Tudo bem? Então, tendo aí estas noções gerais sobre prescrição, vamos tentar então resolver as questões acerca do tema. Vamos lá? Assinale a alternativa que define corretamente o significado de constituição definitiva do crédito tributário. Por constituição definitiva, deve ser entendida a eficácia que torna indiscutível o crédito tributário,
que não decorre do fato gerador. A indiscutibilidade realmente não decorre do fato gerador ou da própria obrigação tributária, mas ela decorre de onde? O que nós estudamos? Do momento em que não mais se admite qualquer discussão, grifa para mim, administrativa a seu respeito. Correto, é justamente isso. Então, o crédito vai se tornar definitivo, digamos assim, a partir do momento em que não se admite qualquer discussão administrativa. Se houver discussão, vai ser agora judicial, ok? O exemplo clássico é no âmbito da execução fiscal, quando o sujeito passivo se defende através da ação de embargos do devedor, ou a depender da matéria, se for meramente documental e de fácil comprovação, através da exceção de pré-executividade. Então, a letra A já está correta, mas vamos às demais questões. Por constituição definitiva, entende-se o crédito tributário cujo quantum, quer dizer, cujo valor não comporta sequer impugnação judicial. Errado, não é? Porque a inscrição em dívida ativa, ela goza de uma presunção de legitimidade, mas é uma presunção o quê? Relativa. Relativa porque comporta impugnação judicial. Então, essa está errada. Letra C. Por constituição definitiva, entende-se o crédito que, embora delimitado no seu quanto, quer dizer, há uma certeza quanto ao valor, há uma presunção de certeza quanto ao valor, ainda é permitido ao sujeito passivo, ao devedor, interpor recurso administrativo. Errado, porque constituição definitiva significa que não é mais possível recursos administrativos. Letra D, por constituição definitiva, deve-se entender o momento em que o sujeito passivo toma conhecimento do lançamento pela notificação. Não, nós vimos que o lançamento é importante, ele vai constituir no sentido de formalizar, registrar o crédito tributário, mas após lançamento pode haver o quê? Prazo para recursos do fisco ou do sujeito passivo. Não é? A não ser que o sujeito passivo já tenha confessado, aí o lançamento já não cabe mais recurso, mas não é com o lançamento que ocorre a constituição definitiva, e sim com o final da possibilidade de recursos administrativos. Tudo bem? Então, o gabarito ficou letra A. Gabarito, letra A. Muito bem. Quero aqui deixar duas súmulas para vocês sobre prescrição, duas súmulas, rapidamente, duas súmulas importantes, que é a questão se a prescrição ocorre antes de ajuizada a execução fiscal, antes do ajuizamento da execução, o juiz pode declará-la de ofício, como permite o Código de Processo Civil no artigo 219, parágrafo 5º, o atual Código de Processo Civil. Isso está na súmula 409 do STJ. E mais, se o fisco já ajuizou a execução fiscal, mas não foram localizados bens do devedor, haverá então uma suspensão do processo por 1 ano e o processo vai para um arquivo. Passados 5 anos, ocorre o que nós chamamos de prescrição intercorrente, ou seja, prescrição no curso do processo. Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça, a chamada súmula intercorrente. Ok? Então, maravilha, meus amigos, chegamos ao final, vimos aí a questão da prescrição. Vocês têm meu e-mail, mandem dúvidas se precisarem, professoralucianabatista@hotmail.com. Tenho minha página no Facebook, Luciana Batista Santos, minha fanpage, onde também coloco notícias, questões, todos os vídeos que nós estamos aqui postando no YouTube, tá? A fanpage Professora Luciana Batista. Curtam o vídeo, divulguem, ok? E a gente se vê em breve. Um grande abraço, bons estudos.